Então, irmãos, essa noite eu quero falar sobre o nascimento de um grande herói da Bíblia, né, que é Sansão. A Bíblia fala que foi de uma maneira miraculosa que ele foi concebido. O anjo apareceu para sua mulher e fala que ela teria um bebê, só que a mãe de Sansão era estéril. Só que ela não sabe que é um anjo, né? E ele fala que o bebê, desde o ventre, vai ser separado para ser nazireu. Tinha umas leis para o nazirerato, que era não beber vinho, não chegar perto de cadáver, não cortar os cabelos, não se aproximar de nenhuma imundície, não podia comer coisa que por judeu era considerada imunda. E ser nazireu na Bíblia era uma pessoa separada. Ela ia trabalhar para o Senhor como se fosse um sacerdote, só que chamava voto do nazireu. E a mulher fala com o marido, né, Manoá, que era da tribo de Dan, e eles não entendem como se daria tudo isso, como que aconteceria, como seria a criação da criança. E ele ora ao Senhor e novamente o anjo aparece para ele, né? Só que eles não sabem que é o anjo. E ele prepara uma comida e prepara o holocausto para Deus. E eles ficam maravilhados, porque quando o fogo do holocausto sobe, o anjo entra naquela chama e sobe, né? E o marido dela fala, nossa, agora a gente viu a Deus e nós vamos morrer. E ela falou, não, se Deus quisesse nos matar, já teria matado, né? Mas não, ele veio entregar uma bênção. E ela realmente engravida de Sansão, né? E acho que todas as pessoas já ouviram falar de Sansão e da forma sobrenatural da força que ele tinha. Mas a força de Sansão não estava nos cabelos dele, não era porque depois vai acontecer mais à frente que vão cortar o cabelo dele e ele vai perder a força. Só que não era o cabelo, o cabelo era só um símbolo da aliança que ele tinha com o Senhor, mas quem oferecia a força sobrenatural para ele era o Espírito de Deus. Tanto que várias vezes na palavra fala, o Espírito veio sobre ele, o Espírito se apossou dele, veio o Espírito Santo. Ou isso vinha de Deus. Então sempre era o Espírito de Deus impulsionando Sansão para esses grandes atos que ele praticou, né? E ele foi um juiz famoso, né, no meio de Israel. E a função do juiz, ele foi o terceiro juiz em Israel. A função do juiz era guiar o povo. Se tivesse alguma guerra, eles iam liderar. Só que o juiz, ele começou porque a Bíblia fala que cada um fazia o que queria. Como não tinha um líder, cada um fazia o que queria. E eles começaram a casar com as mulheres das nações vizinhas, começou a se corromper, começou a envolver com idolatria. Aí Deus levantou os juízes depois de Josué para fazer com que o povo seguisse, né, as ordenanças do Senhor. E até Saul, que foi o primeiro rei, né, de Israel, o povo foi guiado por juízes. E alguns juízes, como Samuel e Eli, eles também tinham a função de sacerdócio, né? Além de guiar o povo politicamente na batalha, eles também tinham a função de sacerdócio. Só que eles não cobravam tributos e não era hereditário. Quando o juiz morria, não passava para o filho dele. Deus levantava um outro juiz. E a forma como Sansão começa a levar a sua vida, a Bíblia omite alguns fatos da juventude dele e da infância. Mas a gente começa a ver que Sansão tem uma certa predileção, né, pelas mulheres filisteias. E era explicitamente proibido que os judeus se casassem com mulheres filisteias, porque eles eram inimigos do povo de Deus. E a Bíblia fala aqui no capítulo 13, o versículo 1, que o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. O Senhor entregou eles porque eles já tinham pecado. Sempre que Israel pecava, assim como a gente, né? A gente peca e Deus permite uma tribulação para nos colocar no caminho. Igual um pai que corrige o filho, né? Com a palmada. Deus também corrigiu o povo dele. E era proibido que eles se aliançassem, né, com mulheres filisteias. E Sansão vê uma moça de Tímina. E ele fala pro pai que ele se agradou dessa moça. E o pai, tanto o pai e a mãe falam, nossa, mas tantas moças aqui, né? Porque
As israelitas são muito bonitas até hoje, né? Tantas moças, por que você vai querer, né, tirar uma moça para casar com você do inimigo? Mas não teve jeito. Aí o pai dele foi e fez os arranjos, né, com a família da moça. Mas acabou que ele não ficou com essa moça. Eles faziam os arranjos e faziam jantares, né? E no jantar do noivado dele com essa moça, ele propôs um enigma. Que nesse enigma ele apostou uma aposta, né? 30 vestes. Só que ninguém conseguia entender o que era a resposta do enigma, porque ele havia matado um leão. Ele já tinha tropeçado aí, né? Ele matou o leão. Para o nazireu não podia tocar em cadáver, não podia ter contato com cadáver. Se alguém morresse perto dele, ele tinha que ir no sacerdote, fazer uma oferta, se separar por 7 dias e consagrar novamente. Então ele matou o leão e não comentou nada. E quando ele ia passando no caminho, ele viu uma colmeia com mel. E aí ele pega aquele mel silvestre, né, que tá no cadáver, provavelmente estava em decomposição já, era outra coisa que ele jamais poderia ter feito. Pega o mel, come e dá para os pais. Então ele foi tropeçando nas pequenas coisas. Ele não podia, ele fez isso, ele se defendeu do leão, foi um ato, né, natural. Vem alguém contra você te atacar e você se defende. Só que ele não poderia ter tocado no cadáver e ele não poderia ter ficado calado. Ele tinha que ter ido no sacerdote, comunicado que aconteceu isso e se separar, consagrar novamente, passar pela purificação, trazer um holocausto. Era todo um ritual para o nazireu. E quando o nazireu era uma pessoa comum, não, no caso de Salomão, ou de Sansão, que Sansão foi um voto vitalício, foi durante toda a vida. Eles tinham que raspar a cabeça toda, mesmo que já tivesse um cabelo bem longo, tinha que raspar a cabeça. Então, quando você raspava a cabeça, para o judeu, era um sinal de humilhação. Várias passagens na Bíblia falam... Aí ninguém queria raspar. Alguém raspou a cabeça, jogou cinza, pôs o pano de saco, porque era muita humilhação. Aí, quando o nazireu raspava a cabeça, ele estava declarando para todo mundo que ele tinha pecado e que ele ia começar do zero, ele poderia começar do zero. E a Bíblia fala que quando o nazireu também deixava o voto, ele tinha que cortar os cabelos, raspar, né, e fazer o holocausto, e na hora que o fogo começasse, ele jogava o cabelo no fogo. Aí aquilo subiria para Deus como um aroma suave. O cabelo também era uma simbologia do holocausto. E tem alguns homens na Bíblia, né, que foram nazireus, o Samuel, o João Batista também, o Sansão, e Paulo também fez um voto assim. Mas então Sansão vai e a moça que era noiva dele conta para os filisteus qual era o enigma, né, que era um mel no corpo do leão. E ele fica muito furioso e mata alguns homens para pegar as vestes, e os filisteus ficam com muita raiva dele e queimam a mulher dele e o pai dela. O pai dela pegou ela e deu para um outro rapaz, que era como se fosse o padrinho do Salomão. Passa ela para esse outro rapaz. Quando o Sansão vai visitá-la, o pai dela deu ela para um outro rapaz. E aí ele fica muito furioso e tem aquele outro fato, né, conhecido, que ele põe fogo na cauda de 300 raposas e queima toda a plantação dos filisteus. Então, assim, o que nos parece é que Sansão era um homem muito impetuoso, né? Ele agia muito no impulso. Ele não tinha domínio próprio. Tipo, eu quero essa mulher, vou casar com ela. Mesmo que fosse expressamente proibido, né, na lei de Deus, ele vai de encontro aos pais e... Não, eu quero casar com essa moça, até que o pai e a mãe cedem. E ele era, assim, um adulto infantil. Porque tudo que ele queria, ele conseguia. Só que ele era um juiz, ele era um líder, é como se ele fosse um presidente. Até com mais autoridade. Porque ele podia ir para a guerra também. Toda a nação seguiria ele, né? E mais do que isso, ele era um milagre, né? Ele era um milagre. E por ele ser nazireu, ele era separado. Ele não podia tocar em certas coisas, ele não podia ter certas condutas. E a Bíblia fala que ele se deita com uma prostituta.
ele vai para a terra de Gaza e deita com a prostituta. E ali eles tentam matar ele também. E ele faz uma grande demonstração do poder dele, que ele arranca os portões da cidade. Esses portões eram gigantescos, era de tora, de madeira, era muito pesado. E a Bíblia fala que ele arranca os portões e arrasta para fora. Ele era bravo, né? Ele era impetuoso também, né? Porque a porta da cidade era proteção. Ele, tipo, tirou toda a proteção da cidade. Ele saía e entrava a hora que ele quisia. Tipo, ameaçando, né? E não tinha quem pudesse resisti-lo. Porque só ele tinha essa Toda a terra ali em volta de Israel temia Sansão e temia os israelitas por causa de Sansão. O terror do Senhor veio ali sobre aquele povo, né? Só que, se a gente for olhar para Sansão, ele tem dois inimigos. Os filisteus, né, que foram inimigos dele durante toda a vida dele, e ele morre, né, com os filisteus, a Bíblia fala que ele morre com eles, e mulheres. Ele não conseguia controlar seu apetite, seus impulsos. E essa mulher que vende Sansão, o nome dela é Dalila. E o nome Dalila significa grande noite, uma noite intensa, né? E o significado do nome de Sansão é pequeno sol, ou filho do sol. Então, totalmente oposto, né? Um reinava na noite, que simboliza as trevas, e outro reinava durante o dia, que é o filho do sol. E filho do sol, quem é o sol da justiça? É o Senhor. Então, ele era filho de Deus, filho da luz, e essa mulher simboliza filha da noite, filha das trevas. E essa mulher consegue convencê-lo, né, através de suas artimanhas, e vende Sansão pela bagatela de 70 quilos de prata. E eu fiz a conta aqui, se fosse nos nossos dias de hoje, se fosse em reais, 210 mil reais. Uma bagatela, né? Eu até fiquei pensando, gente, muita gente venderia até a mãe por menos que isso, né? Então ela corta os cabelos de Sansão, né? Que era o sinal da força dele. Ela corta os cabelos dele. E quando ele acorda, ela fala, os filisteus vêm sobre ti. Ela já tinha feito isso por 3 vezes. Só que das 3 vezes Sansão tinha mentido para ela. Só que dessa vez era verdade. E quando os filisteus vêm... Ele mesmo contou pra ela, né? Ele contou. Só que durante as 3 vezes ele mentiu. E nessa última, Ele de contou. tanto ela aborrecer ele acabou contando a verdade. Se não me engano, A Bíblia né? fala que ela instigou tanto ele para ele contar a verdade, de onde vinha, qual era a fonte do poder dele, que ele teve vontade de morrer ou de matar. Você vê o tanto que ele era movido pelas emoções dele, ele não tinha domínio emocional. Controle. Porque é pra pessoa falar, nossa, eu tô a ponto de morrer ou matar alguém, então eu vou te contar qual que é meu segredo. Para de me encher. Aí ele conta o segredo, né, e os filisteus pegam ele. Então acontece que os filisteus, quando vêm para pegar Sansão, eles furam os olhos dele. A Bíblia fica fala, cego, vaza os olhos, né, dele. E era o olho que fazia Sansão pecar. Porque em tudo que ele punha os olhos, ele caía, né? Era cobiça. Ele tinha a concupiscência da carne, né? Tudo que ele via, tudo que ele punha os olhos, ele desejava e ele queria tomar aquilo para ele, no caso, mulheres. E ele foi colocado como escravo no moinho. Então, ali no moinho, ele ficava circulando, né? Noite e dia ali naquele moinho. E me faz até pensar, ele terminou sua vida num círculo, assim como ele viveu sua vida num círculo de pecado, caindo de um pecado e no outro, de uma mulher após a outra. Mas ali naquele moinho ele teve tempo com Deus. E ele se voltou para o Senhor. A Bíblia não fala qual período de tempo que ele teve ali naquele moinho como escravo. Eu penso que sendo ridicularizado, né? Porque ele era o grande Sansão e agora subjugado ali no moinho como escravo. E alguns historiadores e estudiosos da Bíblia dizem que era muito humilhante para Sansão estar ali porque era um serviço de mulheres. Então, o homem que era juiz passa a fazer um serviço que era de mulheres. Eu até dei um tema para essa pregação que é Sansão, de juiz a escravo. Mas ali naquele moinho, fazendo aquele ciclo, fazendo aquela volta, ele teve tempo de falar com o Senhor e se arrepender. E a Bíblia fala que o cabelo dele começou a crescer, só que eles não perceberam, os inimigos não perceberam, que começou a crescer muito rápido.
E a força dele começou a voltar. Mas não era por causa do cabelo. O cabelo dele, o poder não estava nos cabelos. O cabelo era só o sinal da aliança. O que aconteceu é que o Espírito Santo voltou a habitar em Sansão. E aí a força dele volta. E acontece um grande festival, né? E os filisteus vêm, os príncipes, todos os governantes e o povo vem pro templo lá do deus deles. Não sei se é Moloque que chama o deus deles. Vem todo mundo para esse festival e ele ora mais uma vez, Dagon. Ele ora mais uma vez e pede o menino, né? Porque ele estava sendo levado pelas mãos. Acontece que tem esse festival, né? Do deus deles e os grandes líderes estão ali, dos filisteus e todo o povo. E esse menino que leva Sansão pela mão, Sansão pede para ele colocar as mãos dele nas pilastras, né? Que está sustentando todo o templo. E ele ora e pede ao Senhor que lhe dê a força mais uma vez. E aí ele fala, nem que eu me vingue por um dos meus olhos. Permita que a minha força volte, que eu me vingue pelo menos por um dos meus olhos. E a força dele volta e ele destrói as muralhas e o teto vem ao chão. E a Bíblia fala que naquela mortandade toda ali foram 3.000 pessoas que ele matou. E foram mais as pessoas que ele matou na sua morte do que na sua vida, né? Mas ele foi honrado. No final, a sua família busca ele, né, lá e enterra ele em Israel. Porque para o judeu era muito importante ser enterrado no túmulo dos pais, né? Então, a história de Sansão é essa, né? De juiz, um homem com total autoridade que passa a ser escravo, mas na verdade ele era escravo das emoções dele. E muitas pessoas se perguntam, até eu já me perguntei por que, né? Que Sansão tinha tudo para ter uma vida boa, tinha tudo para dar certo, literalmente, né? E não deu certo, mas a vida dele, assim, se a gente for olhar, é igual a nossa, né? A gente também tem tudo, a gente tem Cristo, a gente tem a salvação, Jesus pagou, né, na cruz por nós, a gente tem os dons espirituais, tá tudo entregue para nós, né? E muitas vezes a gente não usa ou a própria palavra, né? A gente tem a Bíblia à disposição e muitas vezes a pessoa fica meses, até anos sem ler a Bíblia, não conhece a Bíblia, não sabe manejar, porque essa palavra, ela é como uma espada, né? Ela mesma é descrita como uma espada, capaz de discernir entre juntas e medulas, então ela vai profundamente. Mas se a gente não souber manusear a espada, de que ela vai nos servir? Não vai servir para nada. E Sansão, ele já nasceu armado, né, dessa força sobrenatural, mas infelizmente ele se entregou às suas paixões, né, carnais, não teve domínio próprio e infelizmente isso acabou levando ele à morte. Que sirva de lição para nós também. Over the horizon.